Ela entrou na loja de eletrônicos segurando um envelope amarelado, roupas simples, mãos trêmulas, e o vendedor riu na cara dela. iPhone pra você? Nem acredito que você tá aqui desperdiçando meu tempo, debochou em voz alta enquanto os colegas riam. Ela só sorriu, colocou algo em cima do balcão e disse baixinho: Acho melhor chamar seu gerente. O que tinha naquele envelope e quem ela realmente era, mudou tudo naquele dia. E quando descobriram, o choque foi devastador. A Tecmundo do Batel não era apenas uma loja, era um templo do consumo moderno, com suas paredes de vidro fumê refletindo o céu cinzento de Curitiba naquela tarde de junho. Lustres de LED pendiam do teto alto, iluminando displays reluzentes onde os aparelhos mais cobiçados da tecnologia descansavam como joias em vitrines de museu. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita, 21 graus exatos, enquanto lá fora a garoa fina molhava as calçadas do bairro mais nobre da cidade. Maria Helena Rodrigues Carvalho empurrou a porta de vidro e sentiu o calor artificial envolvê-la como um abraço falso. Aos 64 anos, ela caminhava com a dignidade de quem carregou muitos fardos e aprendeu que postura não tem nada a ver com roupas caras. Seu casaco de lã azul marinho estava desbotado, com remendos cuidadosamente costurados nos cotovelos, cada ponto feito por suas próprias mãos em noites solitárias. A saia cinza, que um dia fora preta, pendia até os joelhos, e os sapatos de couro rachado brilhavam de tanto lustro, porque se havia algo que Maria Helena aprendera com a pobreza da infância, era que limpeza não custa dinheiro. Ela segurou o envelope amarelado contra o peito com ambas as mãos. As mãos tremiam levemente, não de medo, mas de emoção contida. Dentro daquele envelope estavam pedaços de uma vida inteira, fragmentos de uma história que ela precisava contar. A loja estava movimentada para uma terça-feira à tarde. Executivos de terno conversavam ao telefone enquanto testavam tablets. Mulheres elegantes experimentavam fones de ouvido que custavam o salário mensal de um operário. Adolescentes de uniformes de escolas particulares riam alto, comparando capinhas de celular. Ninguém olhou para Maria Helena quando ela atravessou o salão principal. Ela era invisível naquele mundo de luxo e tecnologia. Apenas mais uma senhora de idade, provavelmente perdida, certamente sem dinheiro para estar ali. Seus passos ecoavam suaves no piso de mármore polido enquanto se dirigia ao balcão de iPhones no fundo da loja, onde os modelos mais recentes descansavam em pedestais iluminados como pequenos altares ao deus do consumo moderno. Bruno Santana estava encostado no balcão, o polegar deslizando pela tela do próprio iPhone enquanto ria de algo que via nas redes sociais. Tinha 28 anos, terno cinza perfeitamente ajustado ao corpo malhado em academia cara, cabelo negro impecavelmente penteado com gel importado. O crachá dourado no peito informava que ele era vendedor premium, uma distinção que ele ostentava com orgulho excessivo. Quando ergueu os olhos e viu Maria Helena se aproximando, sua boca se curvou em um sorriso zombeteiro. "Rodrigo, olha isso!" chamou o colega ao lado, um homem de 45 anos com barriga saliente e olhar cansado. "Fernanda, vem ver!" Fernanda Campos, supervisora de setor, estava a alguns metros de distância ajudando um cliente com um notebook. Tinha 32 anos, cabelo loiro preso em coque impecável, blazer vermelho da marca da loja. Ela lançou um olhar rápido para Bruno e depois para Maria Helena, e algo passou por seu rosto, um lampejo de desconforto que foi rapidamente substituído por indiferença profissional. "Acho que a senhora se perdeu", Bruno disse alto o suficiente para que outros clientes ouvissem. "A loja de departamentos fica 2 quarteirões para baixo, descendo a rua." Maria Helena parou em frente ao balcão. Seus olhos castanhos, gentis apesar de marcados por rugas de preocupação, encontraram os dele com uma calma que parecia fora de lugar. "Bom dia", ela disse com voz suave mas clara.
Gostaria de ver os modelos de iPhone mais recentes, por favor. Bruno piscou. Depois riu, uma gargalhada curta e cruel que fez Rodrigo desviar o olhar constrangido. iPhone? Ele repetiu, fazendo questão de arrastar a palavra. Senhora, a senhora sabe quanto custa um iPhone? Imagino que seja caro. Maria Helena respondeu com a mesma gentileza. Caro? Bruno se endireitou, cruzando os braços sobre o peito. Seus olhos percorreram Maria Helena de cima a baixo, demorando-se nos remendos do casaco, na saia desbotada, nos sapatos rachados. O modelo mais básico aqui custa R$ 6.400. O top de linha passa de 10 mil. Ele fez uma pausa dramática, inclinando-se levemente para a frente. R$ 10.000. Isso é quase 2 salários mínimos, a senhora entende? Isso aqui não é loja de assistência social. Outros vendedores começaram a prestar atenção na cena. Alguns clientes também. Maria Helena sentiu o peso de todos aqueles olhares, mas sua postura permaneceu ereta, a cabeça erguida. Eu sei o preço, ela disse calmamente, e ainda assim gostaria de ver. O rosto de Bruno escureceu. A diversão deu lugar à irritação genuína. Olha, tia, ele disse, a voz agora carregada de veneno mal disfarçado. Eu tô aqui para vender, não para fazer turismo de vitrine. Você acha que eu vou tirar um aparelho de R$ 10.000 da caixa para você ficar olhando? Para quê? Para você tirar foto e postar no Facebook dizendo que quase comprou? Ele riu novamente, virando-se para os colegas como se esperasse a aprovação. iPhone para você? Sério mesmo? Olha o estado das suas roupas. Nem acredito que você está aqui desperdiçando meu tempo. Isso aqui é loja de primeira linha, você entende? Primeira linha. Foi quando Fernanda finalmente se aproximou. Ela havia terminado de atender o cliente e não podia mais fingir que não via o que estava acontecendo. Mas em vez de repreender Bruno, ela apenas perguntou com frieza profissional. Posso ajudar em algo? Maria Helena virou-se para ela. Havia algo nos olhos daquela senhora que fez Fernanda hesitar. Uma dignidade silenciosa que contrastava brutalmente com a crueldade que Bruno acabara de exibir. Estou procurando meu neto, Maria Helena disse baixinho. Felipe Carvalho Mendes. Me disseram que ele trabalha aqui, Bruno bufou. Ah, agora tudo faz sentido. Veio procurar o moleque porque ele não te visita. Será que é porque tem vergonha? Maria Helena colocou o envelope amarelado sobre o balcão de vidro. Suas mãos não tremiam mais. Ela olhou diretamente para Bruno e disse, com uma firmeza que cortou o ar como lâmina. Acho melhor você chamar seu gerente, filho. Foi a palavra filho que fez Bruno recuar um passo. Não havia raiva nela, nem desprezo. Apenas uma compaixão profunda que o fez sentir, pela primeira vez naquela tarde, que talvez tivesse cometido um erro terrível. Rodrigo Silva se aproximou do balcão, atraído pela menção do sobrenome Carvalho. Ele era o vendedor mais velho da equipe, 45 anos de estrada, barriga de cerveja e olhar de quem já viu muita coisa. Diferente de Bruno, ele não trajava terno de grife, apenas calça social e camisa polo da empresa. Carvalho? Ele perguntou, a voz curiosa, mas respeitosa. A senhora tem parentesco com Roberto Carvalho? Maria Helena assentiu devagar. Seus dedos, marcados por veias salientes e manchas da idade, abriram um envelope com cuidado reverente, como quem manuseia relíquias sagradas. Roberto era meu marido, ela disse suavemente. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Bruno piscou repetidas vezes, a arrogância dando lugar a algo que parecia confusão. Fernanda ficou pálida. Roberto Carvalho? Ela repetiu, a voz falhando. O Roberto Carvalho, o fundador da Tecmundo. De dentro do envelope, Maria Helena retirou uma foto antiga, desbotada pelas décadas, mas ainda clara. Ela a colocou sobre o balcão de vidro e Rodrigo se inclinou para ver melhor. Era uma fotografia em preto e branco de uma inauguração. Um casal jovem, talvez com 30 anos, segurava uma tesoura gigante cerimonial, prestes a cortar uma fita vermelha. Atrás deles,
uma fachada modesta com uma placa que dizia Tecmundo, eletrônicos com coração. O homem usava terno simples e sorria largamente. A mulher ao seu lado, de vestido florido e cabelo preso em rabo de cavalo, tinha os mesmos olhos gentis que agora observavam Bruno. 1997, Maria Helena disse, tocando a foto com carinho. 29 anos atrás, nós dois economizamos durante 10 anos para abrir a primeira loja. Vendíamos rádios usados, televisores de segunda mão. Roberto consertava tudo pessoalmente. Ela retirou outro documento. Era uma certidão de casamento amarelada, dobrada cuidadosamente nas linhas já marcadas por décadas de manuseio. Os nomes escritos à mão em tinta azul ainda eram legíveis: Roberto Carvalho e Maria Helena Rodrigues. 52 anos de casados, ela continuou, a voz embargada, mas firme. Até que Deus o levou a 3 anos. Bruno tinha dado mais um passo para trás. A cor havia fugido completamente de seu rosto. Fernanda cobriu a boca com a mão. Rodrigo foi o primeiro a falar, a voz carregada de emoção. Dona Maria Helena, eu conheci seu Roberto. Trabalhei na primeira loja, lá em 1998. Fui balconista durante 5 anos. Ele era... A voz falhou. Rodrigo limpou a garganta. Ele era o homem mais justo que conheci. Nunca deixou ninguém passar fome. Sempre dava oportunidade para quem precisava. Quando minha filha nasceu prematura e eu não tinha grana para UTI neonatal, ele pagou tudo. Disse que era um adiantamento do 13º. Lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido de Rodrigo. Eu devo a vida da minha filha a ele. Ela está com 20 anos agora, estudando medicina. Maria Helena tocou gentilmente o braço de Rodrigo. Ele sempre dizia que funcionário não é número e família a gente cuida. Do envelope, ela retirou mais documentos. Um contrato social da empresa, datado de 1997. Um álbum pequeno, com fotos da evolução da Tecmundo, desde a lojinha humilde até se tornar uma rede de 47 lojas espalhadas por 6 estados. Depois que Roberto morreu, Maria Helena disse devagar, descobri que meus filhos vinham desviando dinheiro da empresa há anos, Ricardo e Eduardo. Eles criaram empresas fantasmas, superfaturavam compras, pagavam a si mesmos bônus milionários que o conselho nunca aprovou. Ela respirou fundo. Quando confrontei eles, me disseram que eu não sabia de nada, que era uma velha ignorante, que tinha ficado rica nas costas do trabalho deles, não do Roberto. Queriam que eu assinasse uma procuração dando controle total a eles. A voz dela tremeu pela primeira vez. Meu próprio sangue. Me olharam como se eu fosse um estorvo. Fernanda tinha lágrimas nos olhos agora. Até Bruno parecia abalado, embora ainda não conseguisse encontrar palavras. Mas eu não assinei, Maria Helena continuou, endireitando os ombros. Contratei auditores, descobrimos tudo, 18 milhões de reais desviados ao longo de 5 anos. E o pior não foi o dinheiro, foi a crueldade. Funcionários demitidos para cortar custos enquanto eles compravam iates. Fornecedores pequenos quebrados porque eles atrasavam pagamentos para render juros em aplicações pessoais. Ela colocou outro documento no balcão. Era uma reportagem de jornal de 2 anos atrás. Herdeiros da Tecmundo presos por fraude empresarial. Estão cumprindo pena de 8 anos cada um. Ela disse simplesmente. Mas o dano à reputação da empresa foi enorme. Perdemos clientes. Funcionários bons foram embora. A alma que Roberto construiu estava morrendo. Maria Helena olhou ao redor da loja, seus olhos percorrendo os displays reluzentes, as luzes frias, os vendedores em seus ternos caros. Por isso vim hoje. Felipe, meu neto, me ligou ontem chorando. Disse que não aguenta mais trabalhar aqui, que o ambiente é tóxico, que vendem para quem tem dinheiro e tratam mal quem não tem, que isso não é o que o avô dele construiu. Ela olhou diretamente para Bruno. Me contou de um vendedor que ri na cara dos clientes humildes,
que faz piada com quem veste roupas simples, que esqueceu que respeito não se mede por quanto tem na conta bancária. Bruno abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu quis ver com meus próprios olhos, Maria Helena disse. Então vesti minhas roupas mais velhas, as mesmas que usava quando Roberto e eu começamos com nada. E vim aqui. Ela fez uma pausa. Agora eu vi. O gerente finalmente apareceu. Um homem de 50 anos chamado Alberto Costa. Ele vinha quase correndo, o rosto vermelho de preocupação. Claramente alguém havia avisado quem era aquela senhora de roupas simples. Dona Maria Helena, ele exclamou ofegante. Por favor, me desculpe, eu não sabia que a senhora estava aqui. Se eu soubesse, teria o quê? Ela o interrompeu suavemente. Teria pedido para seus vendedores me tratarem com respeito? Respeito deveria ser condicional a quem sou? Alberto ficou pálido. Eu não quis dizer, eu sei o que você quis dizer, Maria Helena disse. E é exatamente esse o problema. Ela juntou todos os documentos de volta ao envelope, menos a foto da inauguração. Essa ela segurou nas mãos, olhando para o rosto jovem e cheio de sonhos de Roberto. Meu marido abriu a primeira loja com um sonho: vender tecnologia para todos, não só para ricos. Ele consertava rádios de graça para idosos que não tinham dinheiro. Dava televisores usados, mas funcionando para famílias pobres que queriam ver seus filhos assistirem desenhos. Parcelava geladeiras em 24 vezes sem juros para mães de família que precisavam guardar comida. Ela limpou uma lágrima. Ele dizia que negócio que não melhora a vida de gente não é negócio, é exploração. Maria Helena virou-se para Alberto. Quero uma reunião extraordinária do conselho amanhã, com todos os gerentes regionais, e quero os dados de vendas, reclamações de clientes e taxa de rotatividade de funcionários das 47 lojas. Alberto assentiu rapidamente, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Ela então olhou para Bruno e havia compaixão naquele olhar, não raiva. Você tem 28 anos, ela disse gentilmente. É novo, ainda pode mudar. Ainda pode escolher ser diferente. Bruno finalmente encontrou palavras, embora sua voz saísse quebrada. Dona Maria Helena, eu não sabia. Por favor, Você não sabia quem eu era, ela disse. Mas isso importa. Você trataria diferente uma senhora humilde se soubesse que ela tem dinheiro? Ou você trataria toda senhora humilde com respeito porque todo ser humano merece respeito? Silêncio. É nisso que você precisa pensar esta noite. Maria Helena continuou. E amanhã, quando vier trabalhar, se ainda tiver emprego, vai decidir que tipo de homem quer ser. O que ri dos fracos ou o que protege os fracos. Ela se virou para sair, mas parou e olhou para trás uma última vez. Sabe qual foi a última coisa que Roberto me disse antes de morrer? Estava no hospital, com câncer nos pulmões, quase sem ar. Segurou minha mão e sussurrou. Maria, não deixa nossa empresa virar máquina de moer gente. Promete. Sua voz quebrou. Eu prometi e vou cumprir. Maria Helena começou a atravessar a loja em direção à saída. Clientes e funcionários se afastaram, criando um corredor silencioso. Muitos estavam chorando. Foi quando Felipe apareceu. Ele vinha da parte administrativa, um rapaz de 19 anos com os olhos verdes da avó e o sorriso gentil do avô. Quando viu Maria Helena, seu rosto se iluminou. Vó! Ele exclamou, correndo para abraçá-la. Maria Helena o envolveu em seus braços e por um momento foi só uma avó abraçando seu neto, dois seres humanos que se amavam. Você veio, Felipe murmurou, escondendo o rosto em seu ombro. Sempre vou vir quando você precisar de mim, ela respondeu. Então ela se afastou, segurou o rosto dele entre as mãos. Amanhã vai haver mudanças, ela disse. Grandes mudanças. E vou precisar de você. Vai ser difícil. Vai ter gente que não vai gostar, mas é o certo. Felipe assentiu, lágrimas nos olhos. O vovô ficaria orgulhoso de você. Espero que sim, ela disse.
Espero que sim. Naquela noite, em seu apartamento pequeno no bairro de Santa Felicidade, Maria Helena sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá de camomila. A foto da inauguração estava à sua frente, iluminada pela luz amarela da lâmpada antiga. Ela tocou o rosto de Roberto na foto. Eu prometi, meu amor, e vou cumprir. Pegou um caderno e começou a escrever. Planos, mudanças, uma revolução silenciosa que transformaria a Tecmundo de volta ao que ela sempre deveria ter sido. Na primeira página, ela escreveu em letras firmes: Regra número 1. Todo cliente merece respeito. Não importa quanto tem para gastar. Na segunda página, regra número 2. Funcionário que maltrata cliente por aparência será demitido, sem exceção. Na terceira, regra número 3. Lucro é importante, mas caráter é essencial. Ela continuou escrevendo até que a madrugada clareasse o céu de Curitiba. Quando terminou, tinha 30 páginas de um novo código de conduta empresarial. E na última página, com letra caprichada, escreveu a frase que Roberto dizia todos os dias: Negócio sem alma não é negócio, é apenas dinheiro sem alma não vale nada. Jupis, a reunião extraordinária do Conselho foi marcada para as 8 da manhã do dia seguinte na sede administrativa da Tecmundo, um prédio de vidro no centro de Curitiba. Maria Helena chegou 15 minutos adiantada, vestindo um tailleur preto simples mas elegante, o cabelo grisalho preso em coque. Ela carregava uma pasta de couro desgastado que pertencera a Roberto. A sala de reuniões era intimidadora. Mesa oval enorme de mogno, cadeiras de couro, paredes decoradas com fotos da trajetória da empresa. No topo da parede principal, uma foto ampliada de Roberto cortando a fita na inauguração da primeira loja. Os membros do conselho foram chegando. 12 pessoas ao todo, gerentes regionais, diretores financeiros, chefes de departamento. Todos olhavam para Maria Helena com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ela raramente participava de reuniões operacionais, preferindo deixar a gestão para profissionais contratados. Alberto Costa, o gerente do Batel, estava particularmente nervoso. Ele sabia que o que havia acontecido no dia anterior não ficaria sem consequências. Quando todos estavam sentados, Maria Helena se levantou. Ela não era alta, mal chegava a 1,60 m, mas sua presença preenchia a sala. Bom dia a todos, ela começou, a voz firme. Obrigada por atenderem a convocação em cima da hora. Murmúrios de cortesia. Vim falar sobre a alma da nossa empresa. Ou melhor, sobre a falta dela. O silêncio se tornou tenso. Maria Helena abriu a pasta e retirou gráficos e relatórios que havia solicitado durante a noite. Nos últimos 3 anos, desde a morte de Roberto e a prisão de meus filhos, nossa receita cresceu 18%. Muito bem, parabéns. Mas sabem o que mais cresceu? Ela colocou o primeiro gráfico sobre a mesa. Reclamações de clientes, crescimento de 143%, rotatividade de funcionários, 176%, processos trabalhistas, 212%. Olhares desconfortáveis foram trocados. E isso aqui, ela disse, colocando outro papel, é um compilado de comentários em redes sociais dos últimos 6 meses. Leiam. Os conselheiros pegaram cópias do documento e começaram a ler. À medida que avançavam, os rostos ficavam mais pálidos. Fui tratada como lixo porque estava de chinelo. Vendedor riu da minha mãe porque ela perguntou o preço parcelado. Ambiente hostil para quem não chega de BMW. Comprei iPhone e o atendente deixou claro que só me tratou bem porque eu tinha dinheiro. Maria Helena deixou o peso daquelas palavras assentar sobre a sala. Isso não é a Tecmundo que Roberto fundou. Isso não é a empresa que prometemos construir juntos. Ela caminhou até a foto de Roberto na parede. Quando nós começamos, em 1997, não tínhamos nada além de um sonho e valores sólidos. Roberto consertava rádios velhos de graça. Eu embrulhava as compras com papel de presente que a gente reutilizava.
A gente conhecia cada cliente pelo nome. Sua voz ficou mais dura. Hoje vocês conhecem clientes por quanto eles gastam. Hoje, vendedores fazem aposta para ver quem empurra o produto mais caro. Hoje, funcionários têm medo de perguntar sobre direitos trabalhistas, porque sabem que serão cortados na próxima reestruturação. Alberto tentou falar. Dona Maria Helena, com todo respeito, o mercado mudou. Não dá mais para... Não dá mais para quê? Ela o interrompeu. Não dá mais para tratar gente com respeito? Não dá mais para ter valores? Não dá mais para lembrar que sem clientes e funcionários não existe empresa? Silêncio. Maria Helena voltou para sua cadeira e sentou-se. Da pasta, retirou o caderno onde havia escrito durante a noite. Aqui estão as novas diretrizes da Tecmundo. Vocês vão implementá-las em 30 dias. Todas as 47 lojas. Ela começou a ler. 1. Todo cliente que entrar em nossas lojas será cumprimentado e oferecido ajuda, independente de aparência ou vestimenta. Vendedores flagrados fazendo comentários depreciativos sobre a aparência de clientes serão demitidos imediatamente. Alguns conselheiros se entreolharam, alarmados. 2. Acabou meta de venda de produto específico. A meta agora é satisfação do cliente. Vendedor que empurra produto caro quando o cliente precisa de algo simples será advertido. 3. Comissão não será mais apenas por valor de venda, mas por avaliação do cliente. Clientes avaliarão atendimento de 1 a 5 estrelas. Vendedor com média abaixo de 4 por 2 meses consecutivos passa por reciclagem. 4. Todo funcionário terá direito a reportar abusos de forma anônima. Será criada ouvidoria interna independente. Gerente denunciado 3 vezes por comportamento abusivo será afastado durante investigação. A lista continuava. Eram 30 pontos ao todo, cada um detalhando uma mudança específica na cultura da empresa. Quando ela terminou de ler, a sala estava em silêncio chocado. Foi o diretor financeiro, Maurício Tavares, que finalmente falou. Dona Maria Helena, com todo respeito, essas mudanças podem afetar severamente nossa margem de lucro. Se não empurrarmos produtos premium, se não cortarmos funcionários que... Funcionários que o quê? Maria Helena o olhou nos olhos. Que reclamam de direitos, que ficam doentes, que têm família. Maurício recuou. Nossos acionistas esperam retorno. O mercado espera crescimento. A concorrência não vai ter essas preocupações humanitárias. Vão nos comer vivos. Maria Helena ficou em pé novamente. Então deixa eu ser muito clara. Eu não me importo com acionistas que querem lucro sem ética. Eu não me importo com o mercado que valoriza a exploração. E se a concorrência quer vencer sendo cruel, que vençam. Mas não vão vencer sendo Tecmundo. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa, olhando cada pessoa nos olhos. Vocês sabem quanto Roberto e eu tínhamos quando abrimos a primeira loja? 12 mil que economizamos durante 10 anos, trabalhando em empregos humildes. Eu era faxineira, ele ajudante de eletricista. Ela fez uma pausa. Sabem quanto a Tecmundo vale hoje? 340 milhões de reais. Não porque esprememos gente, não porque mentimos ou enganamos, mas porque tratamos bem, porque fomos justos, porque construímos reputação. Outro silêncio. Essa reputação está morrendo, nossos valores estão morrendo, e eu vou salvar os dois, mesmo que isso signifique menos lucro no curto prazo. Ela voltou para a cadeira. Agora vou colocar em votação. Quem é a favor das novas diretrizes? Ninguém levantou a mão. Maria Helena sorriu tristemente. Então deixa eu reformular. Essas diretrizes vão ser implementadas. A votação é sobre se vocês querem participar dessa transformação ou se preferem sair da empresa. O choque foi visível. Vocês têm 24 horas para decidir. Quem ficar, fica comprometido com essa visão. Quem não concordar será indenizado de acordo com a lei e pode procurar outra empresa,
sem rancores. Maurício foi o primeiro a falar, a voz trêmula de indignação. A senhora não pode simplesmente... Eu sou a dona majoritária desta empresa, Maria Helena disse calmamente. 51% das ações. Com meus filhos presos, tenho controle total até que eles saiam, se é que vão sair um dia. Posso sim. E vou. Ela ficou em pé. A reunião acabou. Amanhã, mesma hora, quero a resposta de cada um. E quero um plano detalhado de implementação das novas diretrizes. Maria Helena saiu da sala sem olhar para trás. Só quando chegou ao elevador sozinha, ela permitiu que as mãos tremessem. Foi difícil, mais difícil do que imaginara, mas necessário. No dia seguinte, quando voltou para a reunião, descobriu que 4 conselheiros haviam pedido demissão. Maurício Tavares, o diretor financeiro, 2 gerentes regionais e a chefe de RH. Os 8 restantes, incluindo Alberto Costa e Rodrigo Silva, que fora promovido a gerente regional 2 semanas antes, estavam comprometidos com as mudanças. Bem, Maria Helena disse, olhando para o grupo reduzido. Parece que ficaram os bons. Rodrigo limpou a garganta. Dona Maria Helena, eu quero que saiba que concordo com tudo. Roberto foi a melhor pessoa que conheci, e eu falhei em honrar o legado dele. Isso vai mudar. Alberto acrescentou, a voz ainda nervosa. Sobre o Bruno Santana, ele me procurou ontem à noite. Chorou feito criança, pediu desculpas, disse que quer mudar. E você acredita nele? Maria Helena perguntou. Sinceramente, não sei, mas acho que todo mundo merece uma chance. Foi o que Roberto me ensinou. Maria Helena pensou por um longo momento. Bruno terá uma chance, mas sob condições. Ele será transferido para a loja de morretes, a mais simples que temos. Salário base, sem comissões especiais. Trabalhará sob supervisão direta de um mentor durante 6 meses. Um passo em falso, uma reclamação de cliente e está fora, sem segunda chance. Alberto assentiu. E quanto a Fernanda Campos? Fernanda, Maria Helena disse pensativa. Ela teve a chance de parar Bruno ontem, não parou. Mas também não participou da crueldade. Ela precisa decidir quem quer ser. Mantenha ela, mas em observação. Nos meses seguintes, a transformação da Tecmundo foi dolorosa, mas profunda. Maria Helena implementou cada uma das 30 diretrizes pessoalmente, visitando todas as 47 lojas, conversando com funcionários, observando atendimentos. Ela instituiu o Dia do Fundador, quando uma vez por mês todos os gerentes precisavam trabalhar um turno no atendimento direto ao cliente, para não esquecerem como era estar na linha de frente. Criou o Fundo Roberto Carvalho, que usava 5% dos lucros para ajudar funcionários em dificuldades financeiras, com empréstimos sem juros ou doações em casos extremos. Implementou treinamentos mensais obrigatórios sobre empatia, ética e atendimento humanizado. E pessoalmente entrevistou cada novo funcionário contratado, fazendo sempre a mesma pergunta. Por que você quer trabalhar aqui? Se a resposta for só dinheiro, vá procurar outro lugar. Aqui a gente trabalha por propósito. No 3º mês após as mudanças, os resultados começaram a aparecer. Reclamações de clientes caíram 68%. A rotatividade de funcionários diminuiu 72%. E, surpreendentemente, as vendas não caíram. Pelo contrário, aumentaram 12%. Porque clientes bem tratados voltam, e recomendam, e defendem. Em revista nacional, destacou a transformação da Tecmundo com o título Como uma avó de 64 anos salvou uma empresa de 340 milhões da destruição moral. A matéria contava a história toda. O encontro na loja, a humilhação, a revelação, as mudanças. E terminava com uma citação de Maria Helena. Meu marido costumava dizer, empresa que esquece sua humanidade vira e máquina não tem alma. Sem alma, mais cedo ou mais tarde, ela enferruja e para.
6 meses após a tempestade, Maria Helena fez uma visita surpresa à loja de morretes, onde Bruno havia sido transferido. Era uma unidade pequena, numa cidade de 24 mil habitantes, no litoral paranaense, longe do glamour do batel. Quando entrou, vestindo roupas simples novamente, viu Bruno atendendo uma senhora idosa que queria um celular básico. Ele estava sentado ao lado dela, mostrando pacientemente como usar cada função, anotando em um papel os passos para ela não esquecer. E aqui, dona Irene, a senhora aperta esse botãozinho para tirar foto dos netos. Ele explicava com genuíno carinho. A senhora sorriu, os olhos cheios de gratidão. Você é um amor, meu filho. Tão paciente comigo, que sou tão lerda para essas coisas modernas. A senhora não é lerda, Bruno disse gentilmente. É só que ninguém nunca ensinou direito. Mas agora vai saber tudo. Pode deixar. Maria Helena observou a cena por mais alguns minutos. Quando Bruno finalmente percebeu sua presença, ele ficou pálido. Dona Maria Helena, ele disse, levantando-se rapidamente. Não precisa se levantar, ela disse. Continue ajudando a Dona Irene. Ela esperou enquanto ele terminava o atendimento, ensinando, anotando, garantindo que a senhora havia entendido tudo. Quando Dona Irene saiu, ela parou em frente a Maria Helena. Esse menino é uma bênção, a senhora disse. Meu filho que trabalha em Curitiba disse que eu devia comprar pela internet, mas eu queria alguém que me ensinasse. E o Bruno foi tão paciente. Voltei aqui 3 vezes essa semana e ele nunca reclamou. Quando ficaram sozinhos, Bruno e Maria Helena se encararam. Eu mudei, ele disse simplesmente. Não porque tenho medo de ser demitido. Mudei porque percebi que eu era um monstro e não quero mais ser. Maria Helena viu lágrimas nos olhos dele. Minha mãe veio me visitar semana passada. Ela é diarista, sempre foi. E eu tinha vergonha dela. Quando eu trabalhava no batel, se ela aparecia lá, eu fingia que não conhecia. Ele limpou as lágrimas bruscamente. Depois do que aconteceu, pedi desculpas para ela. Pela primeira vez na vida, abracei minha mãe sem sentir vergonha. E ela me perdoou, mesmo eu não merecendo. Ele olhou para Maria Helena. Eu sei que a senhora não precisa me perdoar. Sei que fui cruel, mas quero que saiba que vou passar o resto da vida tentando ser diferente. Não para compensar, mas porque agora sei que é o certo. Maria Helena se aproximou e tocou o ombro dele. Filho, perdão não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre acreditar que pessoas podem mudar. E você está mudando. Vejo isso. Ela fez uma pausa. Roberto dizia que todo mundo carrega uma cruz invisível. A gente nunca sabe que dor a pessoa está sentindo, que batalhas está travando. E por isso a gente precisa ser gentil. Sempre. Bruno assentiu, não confiando na própria voz. Continue esse trabalho aqui, Maria Helena disse. Mais 3 meses e vamos reavaliar. Mas não porque estou testando você, porque quero que você tenha tempo de se reconstruir de verdade. Quando ela saiu da loja, encontrou Fernanda do lado de fora, encostada em um carro. A supervisora havia pedido transferência para Morretes também, abrindo mão do salário maior do batel. Fernanda, Maria Helena cumprimentou. Dona Maria Helena. Vim pedir perdão também. Sei que não fiz nada diretamente, mas deixei acontecer. Isso me torna cúmplice. Maria Helena estudou o rosto dela. Viu arrependimento genuíno. O mal triunfa quando pessoas boas não fazem nada, ela disse. Você foi pessoa boa que não fez nada. A questão é, vai fazer diferente agora? Vou, Fernanda disse com firmeza. Já denunciei 3 casos de abuso em outras lojas usando o sistema anônimo que a senhora criou. E não vou mais ficar quieta. Maria Helena sorriu. Então você já está fazendo diferente. 1 ano depois da tempestade que sacudiu a Tecmundo, Maria Helena estava no palco da loja do batel, agora reformada e rebatizada de Loja Roberto Carvalho, Matriz do Respeito.
Era a cerimônia de formatura da primeira turma do programa de atendimento humanizado. 50 vendedores de todas as 47 lojas da rede recebiam certificados, tendo completado 6 meses de treinamento intensivo em empatia, ética e dignidade no atendimento. Felipe, agora com 20 anos, coordenava o programa com maestria impressionante. Ele subia ao palco para entregar cada certificado pessoalmente, apertando mãos, abraçando, murmurando palavras de encorajamento. Na plateia, entre os familiares dos formandos, Maria Helena reconheceu alguns rostos. Ali estava Rodrigo, agora gerente regional, assistindo orgulhoso à formatura de sua equipe. Fernanda, que pedira transferência de volta para o Batel, depois de provar sua transformação, aplaudia entusiasticamente. E, no fundo, tentando passar despercebido, estava Bruno. Ele não trabalhava mais na Tecmundo, mas Maria Helena o havia convidado. Seu trabalho no programa de reintegração social era voluntário, mas tão dedicado que 3 ONGs já haviam oferecido o emprego formal. Ele era outro homem, fisicamente mais magro, espiritualmente mais rico. Quando todos os certificados foram entregues, Felipe chamou a avó ao palco. Gostaria de convidar a senhora Maria Helena Rodrigues Carvalho, presidente e alma da Tecmundo, para algumas palavras. Ela subiu devagar, os 65 anos pesando um pouco nas pernas, mas a dignidade inabalável. Usava um vestido simples, sem luxos, e carregava uma foto emoldurada de Roberto. Meu marido costumava dizer, ela começou, mostrando a foto para todos verem, que dinheiro compra conforto, mas não caráter. Compra luxo, mas não respeito. Compra funcionários, mas não lealdade. Ela fez uma pausa, os olhos percorrendo os rostos atentos. No último ano, essa empresa passou pela maior crise de sua história, não financeira, mas moral. Descobrimos que havíamos perdido nossa alma, que havíamos esquecido por que existíamos. Murmúrios de concordância. Mas hoje, olhando para vocês, vejo que a alma voltou. Vejo vendedores que tratam cada cliente como alguém importante. Vejo gerentes que lideram com exemplo, não com medo. Vejo uma empresa que lembra que sua riqueza verdadeira não está nos lucros, mas nas vidas que toca. Aplausos ecoaram, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Quero contar uma história que aconteceu semana passada. Uma senhora de 70 anos entrou na loja de Pinhais vestindo roupas humildes. Queria comprar um celular simples para falar com os netos que moram longe. O vendedor, formado por esse programa, sentou-se com ela durante 2 horas. Ensinou-a a usar o aparelho, configurou contatos, tirou foto dela para colocar de plano de fundo. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Ela saiu com o celular mais barato da loja, comissão mínima. Mas sabe o que ela disse ao sair? Nunca fui tratada com tanto respeito na vida. Vou trazer todos os meus amigos aqui. E trouxe. 15 pessoas na semana seguinte. Maria Helena deixou a mensagem repercutir. Isso é a Tecmundo. Não é sobre vender caro para quem tem dinheiro. É sobre resolver problemas de quem precisa, com respeito, com dignidade, com amor. A plateia se levantou em ovação. 3 meses depois, a Tecmundo recebia o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social, reconhecida como a empresa de tecnologia com melhor índice de satisfação de clientes e funcionários do país. No dia da premiação, em Brasília, Maria Helena estava no palco, recebendo a estatueta das mãos do ministro do Desenvolvimento. Ela olhou para a plateia e viu Felipe na primeira fileira, sorrindo com orgulho. Ao lado dele, Rodrigo. E atrás, discreto mas presente, Bruno. Aceito este prêmio, ela disse no microfone, em nome de Roberto Carvalho, que me ensinou que negócio sem alma é apenas transação, mas negócio com valores é transformação. Ela ergueu a estatueta. E em nome de todos que acreditam que é possível fazer dinheiro sem perder humanidade, que é possível crescer sem pisar em ninguém, que é possível ser bem-sucedido sendo bom.
5 anos depois, sentada na varanda da casa em Morretes, Maria Helena recebia a visita semanal de Felipe, agora diretor de recursos humanos da Tecmundo, aos 25 anos. Ele trazia notícias boas. A empresa acabara de abrir mais 10 lojas, todas seguindo o modelo de atendimento humanizado. O Fundo Roberto Carvalho já havia ajudado 200 famílias de funcionários em dificuldades. O programa de voluntariado corporativo, onde funcionários ensinavam informática em comunidades carentes, atingira 15 cidades. Vovô ficaria orgulhoso, Felipe disse, segurando a mão da avó. Seu avô está orgulhoso, ela respondeu, apontando para o céu. E eu também estou, de você, de todos vocês. Ela olhou para a estrada de terra que levava à casa. Um carro estava estacionado ali e 2 figuras desciam dele lentamente. Ricardo e Eduardo, agora libertos depois de cumprir pena, magros e marcados pelo tempo na prisão, caminhavam pela estrada com passos hesitantes. Ambos carregavam flores. Felipe ficou tenso, mas Maria Helena apertou sua mão. Deixe-os vir, ela disse suavemente. Os 2 homens pararam no portão de madeira, sem coragem de entrar. Ricardo segurava rosas amarelas. Eduardo, crisântemos brancos. Mãe, Ricardo disse, a voz quebrada. Sabemos que não merecemos nem estar aqui. Sabemos que nunca vamos consertar o que quebramos. Mas queríamos que soubesse. Estamos tentando, trabalhando honestamente, vivendo simplesmente, tentando ser os filhos que papai merecia ter. Eduardo não conseguiu falar, apenas chorou, de joelhos na grama, as flores caídas ao lado. Maria Helena se levantou devagar e caminhou até o portão. Abriu-o e estendeu os braços. Vocês sempre foram os filhos que ele merecia ter, ela disse, abraçando ambos. Apenas se perderam no caminho. Mas filho perdido que volta para casa é filho encontrado. Os 3 choraram juntos. Anos de dor e arrependimento escorrendo em lágrimas que a terra da fazenda absorveu silenciosamente. Felipe observou da varanda suas próprias lágrimas escorrendo. Ele olhou para o céu, onde nuvens brancas flutuavam preguiçosas, e sussurrou: Obrigado, vovô, por ensinar que família não é quem nunca erra, é quem errando e aprendendo perdoa, e perdoando ama. Na parede da sede da Tecmundo, numa placa de bronze instalada no hall principal, estava gravada a frase que Roberto Carvalho dizia todo dia ao abrir a primeira loja. Aqui não vendemos produtos, vendemos dignidade, e essa, meus amigos, não tem preço. Abaixo, em letras menores, uma adição recente feita por Maria Helena. Porque no fim, quando tudo passar, quando lucros forem esquecidos e marcas desaparecerem, o que fica é como tratamos as pessoas nos momentos em que achávamos que ninguém importante estava olhando. E todos são importantes. Todos merecem respeito. Todos merecem dignidade. Todos.